O John Kramer, ou também Jigsaw, pode ser conhecido como um justiceiro social? Vamos aqui analisar algumas atitudes dele no vídeo e depois dar um veredito. Então, fica aqui comigo pra gente analisar esse lado desse personagem que é tão cativante. E aí pessoal, aqui é o Pedro do CN Blues e vamos fazer uma análise de personagens de terror aqui no canal. Já é um projeto novo e recorrente, já tem 2 deles aí no ar, um deles é do Arte o Palhaço e o outro do Letterface. E agora vamos iniciar aqui com o John Kramer ou Jigsaw. Primeiramente, vamos analisar o personagem lá no início, antes dele virar o assassino que a gente conhece. No caso, antes do John Kramer virar o Jigsaw. Ele era um arquiteto e engenheiro civil, e isso explica a engenhosidade das suas armadilhas. No início da profissão dele, junto com seu amigo Art Blank, fundaram ali o Urban Renewal Group, que era uma fundação decidida ao desenvolvimento imobiliário para as pessoas de baixa renda sobre o lema 4 paredes constroem um lar. A empresa comprava imóveis abandonados e os reformava, transformando-os em moradias populares. Ou seja, que mostra que ele tem um lado mais preocupado com a sociedade, antes mesmo de virar um assassino. O John sempre foi um marido fiel, e quando um dia estava esperando sua esposa Jill Tuck, uma prostituta ofereceu seus trabalhos para ele, uma garota chamada Addison Corday. E ele acabou dispensando e disse para ela ir para casa, que ela era muito bonita para estar se prostituindo. Mostra aqui que ele não se aproveita da fragilidade de pessoas que estão perdidas. Mas claro que isso foi antes dele virar um assassino. Mas o que levou o John ao extremo, a ponto dele se tornar um assassino, foi algo mais egoísta possível. Assim, depois que o filho dele acabou sendo abortado acidentalmente por um cara chamado Cecil, que era um frequentador da clínica que a Jill trabalhava numa clínica de reabilitação de pessoas que têm vício em drogas. O Cecil chegou irritado, pois ele tinha uma discussão com a sua namorada Amanda Young, e ele abriu a porta com raiva e acertou a maçaneta sem querer na barriga da Jill, fazendo ela ali sofrer um aborto. Depois desse incidente, o John se afastou de sua esposa, se entregou ao alcoolismo e não se preocupou com os sentimentos dela, porque ela também chegou a dizer que também sentia pela perda do Gideon. Aliás, o boneco Billy, que ele usa de avatar para falar com as suas cobaias, que ele chama de cobaias, ele não chama de vítimas, era um presente para o seu filho Gideon. Só uma curiosidade aqui mesmo. Mas assim, ele foi egoísta porque ele enxergava o sofrimento de todos, menos da sua esposa que estava ao lado dele. Então mostra que ele tem sim um lado egoísta dentro dele. Outro motivo que levou o John a virar o Jigsaw foi quando ele tentou se matar. Mas na hora que ele jogou seu carro do penhasco e sobreviveu, naquele momento ele disse que quando ele estava lá agonizando, ele sentiu uma vontade profunda de viver. Ou seja, ele não se revoltou contra as pessoas passando fome e necessidade. Pode até ser que sim, mas quando ele já era o Jigsaw, como o John Kramer, ele só sentiu necessidade de fazer as pessoas darem valor à vida depois dele tentar tirar dele. Ou seja, uma visão claramente egoísta. Kramer não é tão cruel como muita gente pensa, tá? Ele não é tão imperdoável. Ele já chegou sim a ter misericórdia e a perdoar as suas cobaias, e muitos dos parceiros que ele tem são cobaias, que ele chamou para a causa dele. Foram muitos assim, não dá para falar todos aqui, porque Jogos Mortais tem 10 filmes, então a gente vai falar de 2, eu acho que são os principais. Um, que é o Logan Nelson, que ele percebeu que tinha um arrependimento nele, por um erro que ele cometeu no hospital, que foi o atraso no diagnóstico de câncer do John. Então, ele perdoou e chamou para sua causa, e ele disse que jamais era para usar a causa como vingança ou raiva de alguém por motivos pessoais, mas sim punir aqueles que realmente merecem ser punidos. Outro foi o Mark Hoffman, um detetive ali que assassinou um homem que foi responsável por tirar a vida da irmã dele, e que ele foi liberado pela justiça. Então o Hoffman vai lá, mata o cara e coloca a culpa no Jigsaw. Mas aí o John sequestra ele e coloca uma espingarda na garganta, e diz que o ato de matar é repugnante e que deve dar uma chance para as cobaias sobreviverem. Mas ele consegue convencer o Hoffman a ir pro lado dele. E eu acho que o Mark Hoffman deve ser o sucessor favorito dos fãs de Jogos Mortais. Sou foda! Então, eu acho que é inevitável perceber que ele tem um lado de justiceiro social. Mas a motivação dele de entrar nessa vida não foi por justiça social. Foi por ele mesmo sentir que a vida tem que ser vivida. Então talvez essa seja a dualidade dele.
considero ele como um justiceiro social distorcido, e esse é meu veredito. Mas agora eu quero saber aí a sua opinião. Qual é o seu veredito sobre o Jigsaw, com tudo que você viu aqui, com tudo que você assistiu aos filmes? Porque eu não falei de todos os filmes aqui, que você pode ter percebido, né? É muito grande a franquia, então não dá pra ficar assistindo todos os filmes. Eu falo só dos que eu lembrei. E aí, o que você achou? Comenta aqui embaixo, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal pra gente ver aí outros slashers que vão aparecer aqui, beleza? Valeu, pessoal!